Ok? Boa tarde, irmãos, na paz do Senhor. É com muita alegria que nos reunimos aqui no final dessa tarde para prestarmos um culto ao Senhor, que é digno do nosso louvor e digno de honra. Nós não estamos transmitindo o nosso culto nesse momento por questões técnicas. Mais uma vez pedimos a vossa paciência conosco nessa questão. E, aliás, nós já temos orado, já faz um tempo, para que o Senhor nos envie e nos conceda aqui uma pessoa que entenda dessa questão da transmissão, para estar nos auxiliando aqui. Até o momento não veio, mas nós cremos que essa pessoa virá no tempo do Senhor, ok? Então hoje nós estamos gravando o nosso culto aqui pelo celular e depois estaremos postando para você através do nosso grupo, para você nos acompanhar. E o pastor Joel vai estar postando no YouTube também, e nós passaremos essas informações para você, ok? Eu quero pedir para a irmã Ana vir orar pelo início do nosso culto, por favor, irmã. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo teu corpo aqui presente, Senhor Jesus. Como sempre oramos, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor, o seu Santo Espírito é bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Venha falar aos nossos corações, Senhor, fala aos corações também de quem está nos assistindo, Senhor, que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, Senhor. Amém. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Ana. Eu quero agradecer a presença de todos aqui neste final de tarde. Quero agradecer pela presença do pastor Nilson, que está nos visitando hoje. Muito obrigado por sua presença, pastor. Temos também aqui o amigo do pastor Joel, Luiz, e sua esposa Vilma. Muito obrigado pela vossa presença também. Sintam-se bem no nosso meio e retornem quando puderem, tá bom? Vou passar aqui rapidamente a nossa agenda da semana. Nós temos os nossos trabalhos aqui. No domingo nós temos às 17 horas o nosso culto de adoração ao Senhor. Logo após o culto nós temos o discipulado bíblico também. E na quarta-feira nós temos o nosso encontro de oração e estudo da palavra também, que você pode participar ou presencial ou através da plataforma Meet. É só você entrar em contato conosco, a gente manda o link para você e você acessa e participa conosco. Ou então você pode também enviar seu motivo de oração, pedidos ou agradecimentos, que estaremos orando por você e por seus pedidos, ok? Na sexta-feira nós precisamos retomar, né, irmã, o nosso encontro de oração, né? Estamos parados há alguns dias, mas nós temos regularmente o encontro de oração, que acontece toda sexta-feira, das 6 às 6h30, 6h40 da manhã. Ok, meus irmãos? Muito bem. Vamos agora a um período de louvores. Quem vai conduzir para nós é a nossa irmã Bárbara. Ok? Boa tarde, irmãos, graças e paz. Amém. É uma verdade estar aqui com vocês. Estamos com algumas questões técnicas, mas não vamos deixar de adorar o Senhor. E como a gente está sem slide hoje, eu queria pedir para aqueles que tiverem o celular pesquisar a letra da música. A primeira canção que a gente vai cantar é Cantarei Teu Amor, a versão da Júlia Vitória. Quem puder também se colocar de pé. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixarei
deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. O coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 A próxima música que a gente vai cantar é Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Amém. Que essa seja uma verdade para a nossa vida. A próxima música que a gente vai cantar, também é conhecida, é Aclame ao Senhor do Diante do Trono. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
Amém, Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse domingo que estamos aqui, Pai, reunidos em Tua presença, te adorando, te louvando, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é fiel, Pai. Não porque nós merecemos, mas o Senhor é fiel porque o Senhor é gracioso conosco todos os dias, Pai. Muito obrigada porque mesmo quando falhamos, mesmo quando esquecemos de Ti, o Senhor continua fiel e cuidando de nós, Pai. E obrigada por essa igreja. Oro para que o Senhor continue cuidando da vida de cada pessoa. Oro para que o Senhor traga mais pessoas aqui, Pai, somente para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe o resto desse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã Bárbara. O Senhor continue te dando esse fôlego estendido aí, que eu mesmo só consigo na mente acompanhar, viu? Porque eu não tenho esse fôlego, não. O Senhor continue abençoando você. Nosso momento de oração de hoje, como nós fazemos regularmente, aliás, é algo que eu amo fazer, é orar pelos encarcerados. Como os irmãos sabem, essa igreja ela tem um ministério com os encarcerados. Eu e o pastor Joel participamos de um grupo que leva a palavra de Deus até os presídios aqui na Baixada Santista. Eu faço isso já há uns 15 anos, seguramente, acho que até um pouco mais. E aí eu arrastei o pastor Joel junto comigo e ele está nessa frente de trabalho. Nós participamos da capelania prisional da Baixada Santista. O nosso pastor capelão é o pastor Mauro, da Igreja Batista de Vila Antártica. E esse ministério ele é multidenominacional. Nós temos irmãos de várias outras igrejas que não são batistas e participam conosco, levando o amor de Cristo para dentro dos presídios. E nós temos visto a boa mão do Senhor agindo em muitas vidas. E a gente se alegra com isso, porque a gente acabou de cantar que os feitos do Senhor são tremendos, né? E são para nós, e a gente tem experimentado isso, porque a gente tem visto esses feitos dele no nosso dia a dia, principalmente junto aos encarcerados, que é uma parte da população que é muito discriminada, e claro, naturalmente por causa dos feitos dos encarcerados, né? Mas o Senhor tem usado de misericórdia para com muitos, para com todos, né? Mas muitos que abrem o coração e aceitam têm tido a vida transformada. E eu posso afirmar isso, como eu gosto de dizer, para ficar bem entendido, que nós acompanhamos muitos encarcerados depois que eles saem do presídio. Nós temos vários amigos e irmãos em Cristo que se converteram genuinamente e estão servindo o Senhor com alegria e testemunhando daquilo que Jesus fez na vida deles. Vou falar rapidamente de um rapaz, David. Ele me pediu oração essa semana, pediu para orar por ele, pela esposa, uma filha e um filho. Ele mora ali próximo a Guarulhos, e esse rapaz, eu acompanho ele há uns 2 anos e pouco, é um dos mais novos. E quando ele saiu do presídio, ele aceitou a Cristo lá dentro, e quando ele saiu, eu passei meu contato para ele, ele começou a orar por mim. E ele é um rapaz que ora na madrugada. Então ele sempre ora e manda assim, ele faz uma breve oração em áudio e manda para mim. E aí ele começou a mandar essas orações todo dia. Aí eu pensei assim, acho que ele está assim um pouco empolgado, porque acabou de sair do presídio, está com aquela alegria no coração e tal, né? Mas para a honra e glória do Senhor, já fazem mais de 2 anos e ele continua fazendo isso. Eu pego meu celular aqui e mostro para vocês, ele ora entre 3 e 5 da manhã todos os dias, exceto domingo. Mas de segunda até sábado ele faz isso. Então, isso alegra o coração da gente, porque eu pensei assim, meu Deus, né? Como é que pode? Um rapaz, ele tem 30 e poucos anos, acabou de sair da cadeia, já está trabalhando, graças a Deus. Eu pensei que era só empolgação, mas não é. O Senhor está trabalhando no coração dele. Então,
eu sou assim muito grato por aquilo que eu tenho visto o Senhor fazendo na vida de muitos encarcerados. Eu dou glória a Deus por isso. E ontem estivemos ali no CDP de São Vicente. Não foi como programamos. As questões em presídio são sempre muito imprevisíveis. Você vai pensando que você vai num determinado lugar, chega lá, não dá certo porque aconteceu algum imprevisto ali dentro, aí você vai para um outro pavilhão, vai para um outro raio e tal, mas de qualquer maneira a obra do Senhor continua sendo feita. Então quero agradecer pela vida do David, que tem orado por mim há mais de 2 anos. E quero também eu quero pedir para o irmão Juliano orar. Eu vou te chamar já, irmão Juliano. Quero que você ore pela vida dele. Ele está passando por alguma dificuldade no momento. Ele não comentou comigo o que é, mas é familiar. Então ora pelo David para que o Senhor cuide dele, tá bom? E quero também lembrar aqui da avó do Yuri, Martinha. Sua avó está hospitalizada, né, Yuri? Ela, o que é exatamente o problema, você? É problema de intestinal dela. Não entendi. Problema intestinal, acho. Intestinal, né? Vamos orar pela dona Martinha, a avó do Yuri. Algum pedido de oração, Jonathan? Está... Sua família, né? E o trabalho, como está? Está trabalhando? Graças a Deus. Amém. Então vamos agradecer ao Senhor por isso. Nós temos aí os meninos que participam aqui conosco. Hoje só temos esses 2 jovens, o Jonathan e o Yuri. Mas na realidade, nós temos, como eu já falei aqui, 23 nomes de meninos que nós oramos por eles. Eu esqueci um nome e lembrei essa semana. Um menino que está sumido há muito tempo e vocês me ajudaram a lembrar. O Brandão. Você viu? O Brandão é goleiro, e aliás um bom goleiro. Então, nós temos irmãos de outras igrejas que oram por esses meninos também. Normalmente, quando estamos aqui ao vivo, eu chamo eles aqui. Para quê? Para que as pessoas que participam conosco vejam o rostinho de cada um e continuem orando por eles. Então, é algo que a gente faz aqui regularmente. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado aqui, tem colocado pessoas que se envolvem conosco aqui nesta obra que é dele, a obra é do Senhor. E a gente está muito contente com isso, porque a gente tem visto o agir do Senhor aqui nesse lugar. Por isso a gente louva o nome dele. Quero pedir para o irmão Juliano então orar, por favor, Juliano, pelos encarcerados, a orar também por nosso irmão Henrique, lá da Nova Jerusalém, que ingressou no trabalho de capelania prisional, um jovem de 22 anos apenas. Juliano está lá com toda a animação nos auxiliando, tá bom? Ora por ele também, para que o Senhor renove as forças dele a cada dia, tá bom? Por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, onde nós podemos levar, Senhor, os nossos corações e as nossas petições diante da Tua presença, Pai, entregando as nossas orações, cientes, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, Senhor. Queremos colocar essas vidas, esses pedidos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor atue de uma forma sobrenatural, Deus, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua soberana vontade, Senhor. Amém. Queremos colocar, pedindo, Senhor, pela vida do David, Pai, esse jovem, Deus, que há mais de 2 anos, diligentemente, Senhor, entrega a vida dele, Senhor, aos Teus pés nas madrugadas, Pai, em oração, buscando a Tua presença, a Tua face, Pai, e o Senhor tem honrado a vida dele, Senhor. Eis que ele está passando por uma dificuldade na família, nós não sabemos o que é, mas Tu sabes, Senhor, o que é. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, intervenha, Senhor, venha trazer a solução, venha trazer um direcionamento, Senhor. Se falta sabedoria a ele, Senhor, que o Senhor acrescente para que ele possa resolver, Deus. Se a questão financeira, que o Senhor venha prover, Senhor. Que essa questão de saúde, Pai, que o Senhor venha trazer a cura, Pai. Não sei o que é, mas Tu sabes, Senhor. Mas nós, como igreja, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, intercedemos pela vida dele, pelo problema dele agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traz a Tua solução, Pai. Traz a Tua solução, Pai. Continuamos, Senhor, a orar também, Senhor, tanto, Senhor, pela vida, Senhor, do Juraci, como do pastor Joel e do Henrique, Senhor, nesse trabalho, Senhor, junto aos encarcerados.
Sabemos que são pessoas com background bem difícil, com histórico de vida pesado, Senhor, e que a maioria, Senhor, está pagando, Senhor, por condutas, Senhor, muito erradas, Pai. E que essas vidas, Senhor, que estão ali, eles têm a chance de ouvir, Senhor, sobre o Teu nome, Deus. E a chance, Senhor, no nome de Jesus, de se arrepender, Pai, e de mudar de vida, e ser transformados de dentro para fora, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo esteja sobre o Teu servo, Senhor, e que eles com a autoridade, o poder, Senhor, do Teu Espírito, no poderoso nome de Jesus, que eles possam, sem medo, Senhor, com ousadia, Senhor, e com toda a coragem, proclamar a Tua salvação, Senhor. Para aqueles, Senhor, que estão ali, Senhor, possam ouvir, Senhor, e que Teu Espírito Santo os convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se arrependam, Senhor, e venham receber a vida eterna, Pai. Nós queremos colocar também nas Tuas mãos, Pai, a vida dos meninos, Pai. Sabe cada um onde está, o que está fazendo, Senhor. Alguns são mais presentes, outros são mais ausentes, Senhor. Mas o fato é que a gente não para de orar por eles, Senhor, para que eles saibam que só em Ti, Jesus, tem um caminho, Senhor, nessa vida, Senhor. Só em Ti, Senhor, a esperança, Senhor. Só em Ti, Senhor, a salvação, Pai. Para que eles saibam, Deus, que através de Ti, Jesus, que o plano de vida nosso, Senhor, é realizado, porque o nosso propósito é Te louvar e Te servir, Deus. E os caminhos e as portas, Senhor, nos leva, Senhor, são sempre as melhores, Senhor. Sei com cada um, Deus. Se algum deles, Senhor, tem tido um pensamento torto, Senhor, se algum deles, Senhor, tem tido algum pensamento, Deus, que é de se afastar de Ti, que caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Como ovelhas esgarradas, Senhor, que o Senhor vá ao encontro deles, Senhor, e pega-os pelas mãos, Senhor, que eles possam sentir o Teu toque, o Teu carinho, o Teu amor, Senhor. Seja qual for a necessidade, o Senhor venha suprir, Deus. Se é emocional, Deus, que o Senhor seja um Pai verdadeiro e amoroso, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Se é uma necessidade, Senhor, econômico-financeira, que o Senhor venha prover, Senhor. Se é uma necessidade espiritual, que o Senhor venha trazer libertação, Pai. Se é uma necessidade, Senhor, psicológica e emocional, que o Senhor venha trazer a cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos também, Senhor, interceder, Senhor, por fim, Senhor, por último, mas não menos importante, Senhor, pela vó, Senhor, do Yuri, que está no hospital. Dona Martinha, Senhor. Ela está com algum problema de intestino, que nós não somos médicos, não sabemos o que é, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o Senhor tem poder, Senhor, para curar. O Senhor pode usar todo mundo que está ali, Senhor. Mas se os médicos e o hospital não der jeito, nós cremos, Senhor. O Senhor tem o poder para curar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, repousa o Teu Espírito Santo sobre a vida daquela mulher, Pai. E que ela tenha, Senhor, encontro contigo e receba a cura agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Quero colocar também, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor, e os pedidos que cada um fez no seu coração, Pai. Recebe, Senhor, a Tua presença, Senhor, que estamos aqui com temor e tremor, Senhor, diante da Tua glória, diante do Teu trono, Senhor, cientes, Deus, que tudo aquilo que nós pedimos, Senhor, crendo em Ti, Senhor, e de todo o coração nós receberemos, Pai, porque nós queremos o nome de Jesus, nós queremos a Tua palavra, somos Teus discípulos e Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, mais ainda do que o Senhor tem todos os dias, Senhor. E ouve, Senhor, as nossas orações. Essa é a nossa oração, Senhor, de gratidão, de amor, ciente, Senhor. O Senhor ouviu tudo aquilo que nós pedimos. E o Senhor vai agir de acordo com a Tua vontade. No nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Juliano. Eu quero agora lembrar também do nosso momento de dízimos e ofertas, mais precisamente para agradecer. Vou me dirigir aqui agora não é a Juliana não, a quem está ali nos vendo através da gravação que a Juliana está fazendo, a você que participa com seus dízimos, com suas ofertas regulares, que nós temos irmãos que não são daqui nem do estado de São Paulo, são contribuintes com a gente. Isso é bênção do Senhor na vida da igreja. Então, que o Senhor continue abençoando você, sua família, seu trabalho, concedendo para você a provisão através do seu trabalho, que você seja muitíssimo abençoado e abençoada pelo Senhor. Eu vou orar agora agradecendo pelos dízimos e ofertas, e logo em seguida vou passar a palavra para o seminarista Júlio, que trará a mensagem do Senhor para nós nesta tarde. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque, como falou o rei Davi,
a gente só oferece para o Senhor aquilo que já é seu. Nós temos esse entendimento porque o Senhor tem nos dado essa clareza através das Escrituras Sagradas. E a gente se alegra com isso porque nós realmente temos a consciência de que tudo é do Senhor. A gente é apenas um administrador daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E é muito bom ter essa consciência porque não queremos reter nada em nossas mãos, nós queremos compartilhar das bênçãos do Senhor para conosco, queremos também estender a nossa mão para o necessitado que bate à nossa porta. Nós temos tido a alegria de poder nos envolver nas questões sociais também que estão à nossa volta, e o Senhor tem nos abençoado. Então a gente está muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas também para estarem caminhando conosco neste mesmo propósito da obra que é do Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão Júlio, então a palavra está com você. A voz, como eu gosto de dizer, é do Júlio, mas a palavra é de Deus. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Me acostumando aqui com o microfone, se ficar muito baixo, os irmãos me avisem, por favor. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Estou muito feliz de estar com os irmãos. Hoje espero que seja uma palavra que os abençoe, que nos traga reflexão, que nós possamos sair daqui amando mais o Senhor e amando mais os outros, os próximos, como a palavra nos ensina. Amém? Irmãos, essa semana, na minha aula de prática do pastorado, eu ouvi uma história do meu professor que me chamou muita atenção. Ele contou pra gente que em alguns momentos da vida dele, ele se preparava para algumas provas de corrida, ele fazia algumas maratonas, e normalmente os treinamentos envolviam correr com uma dupla, porque aí essa dupla ia conversando um com o outro e se ajudando. Certa vez ele correu ao lado de uma senhora idosa japonesa, e eles estavam correndo e o objetivo do treino era uma corrida de 35 quilômetros. E quando ele chegou ao quilômetro 18, então eles já estavam bem exaustos, essa mulher vira para ele e fala: por que cristão? Por que pastor? Ele, sem entender, pediu que ela explicasse melhor, e ela disse para ele: por que um pastor está treinando para uma maratona num sábado quase de madrugada? E ela disse para ele: eu tinha uma visão muito diferente do que significa ser cristão, mais ainda do que significa ser pastor, e nem tenho coragem de falar o que eu pensava sobre isso. E aí ele comentou com ela: mas por que você está falando isso? E a resposta dela foi: porque você acabou com a minha tese. O que eu imaginava sobre um cristão, em especial um pastor, não é o que eu estou vendo na realidade. No fim da história, irmãos, o meu professor entendia o motivo dela pensar assim. Ela teve péssimas experiências espirituais, ou ela acabou vivenciando muito o que a gente acaba vendo às vezes na televisão ou nas mídias sociais sobre pessoas que se dizem cristãs e acabam não seguindo o evangelho do Senhor Jesus. Mas ele ficou alegre de ver como que a conduta dele ajudou ela a enxergar que nem todo cristão é daquela forma. O problema da senhora não era ela estar vendo um pastor correndo, mas ela tinha uma imagem de que às vezes as pessoas que se dizem espirituais estão tão afastadas que elas não podem sequer praticar uma atividade rotineira como correr, como caminhar, como se exercitar. E a surpresa daquela senhora faz a gente pensar, e aí esse é o começo do sermão: afinal de contas, como vive um cristão? O que nos difere e o que nos aproxima de alguém que não crê e não vive por Cristo Jesus? Porque o nosso Senhor Jesus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Existem coisas que nós fazemos e nos aproximamos dos irmãos ou de pessoas que não creem em Jesus, mas existem coisas que estabelecem uma linha que nos diferencia das pessoas. É fato que nas igrejas a gente é incentivado a louvar a Deus, a buscá-lo em nossas orações e ler a palavra. A gente está fazendo tudo isso no culto. Mas existe um problema, irmãos, que por vezes o crentez ele se torna algo tão amplo que a gente tem dificuldade de deixar ele um pouco mais prático. Eu não sei o seu nível de contato, cada um tem um nível de contato com alguma igreja ou com algum tipo de linguagem de um pastor, de um líder espiritual, mas normalmente ao longo do nosso tempo na igreja a gente ouve coisas como: Deus deve ser nossa prioridade máxima, precisamos buscar a santidade, vamos ganhar almas para Jesus, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. São várias frases de efeito e todas elas são bíblicas e verdadeiras.
Mas como fazer isso, por vezes é deixado de lado. Por vezes é feita essa palavra e é dada a expectativa de que cada um aqui entenda como fazer isso. Mas o nosso Senhor Jesus não apenas te entrega o resultado, mas Ele cria em nós uma expectativa de caminharmos como Ele caminhou. Isso quer dizer que Ele não apenas fala o que fazer, mas Ele te dá exemplos práticos. E o Senhor Jesus era mestre em fazer isso. E o maior exemplo dele, e assim como seus discípulos, era: vem aprender comigo, ande comigo. Então, o que significa se fazer a vontade de Deus? Como saber se a gente está nesse caminho? Até porque nos dias de hoje nós vivemos, trabalhamos ou estudamos, temos familiares para cuidar, contas para pagar, obrigações do dia a dia. E aí surge a dúvida: como obedecer a Deus enquanto vivemos? E essa é uma das grandes perguntas que a Bíblia inteira busca responder de várias formas. Então a minha resposta para você é: eu não vou trazer aqui um resumo de tudo, porque está nas Escrituras como um todo. Mas a gente vai olhar para alguns exemplos que nos ajudam a traduzir o que a gente chama do crentez, que está longe às vezes da vida das pessoas, para uma linguagem que se comunica com a vida de nós hoje. Então eu convido os irmãos a abrirem comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver os 12 primeiros versos. A gente vai entender aqui alguns ensinos espirituais que Paulo traz, o autor da carta, relacionado a duas áreas bem comuns na nossa vida: a sexualidade e o trabalho. E afinal de contas, a pergunta que a gente vai ter aqui é: tem alguma diferença em ser crente ou não nesse sentido? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 12, eu estou lendo na NVI. Capítulo 4, vou ler do verso 1 ao verso 12. Vamos ler então, fazer a nossa leitura, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar antes de ter a nossa exposição do texto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e a oportunidade de termos a palavra do Senhor em nossas mãos, Pai. O nosso pedido é que o Senhor nos ajude a ouvir do Senhor e não apenas da nossa própria vontade, da forma que nossos olhos se lançam ao texto esperando extrair algo que nós queremos, mas queremos extrair do texto a Tua voz, a Tua vontade, Pai. É um desafio enorme porque nossos ouvidos facilmente se perdem em nossas próprias interpretações. Peço que o Senhor me ajude a falar daquilo que é da Tua vontade e que o Senhor comece pelos nossos corações aqui a trabalhar aquilo que o Senhor ensinou inicialmente aos crentes em Tessalônica, Pai. Cuida do nosso coração, Pai, e que nós nos lembremos que tudo isso aqui é movido pelo Seu amor por nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrarmos nos dois assuntos, como eu falei, da sexualidade e do trabalho, Paulo ele começa com 2 versículos, ali inicialmente mostrando o incentivo que ele dava aos irmãos e vendo como esses irmãos já estavam obedecendo os ensinos de Paulo. Então, antes da gente entrar nos ensinos propriamente dito, eu gostaria de destacar com vocês a importância de como Paulo ensinava os irmãos de Tessalônica. O Paulo, como autor da carta, mostra para a gente que falar de Jesus e ver nossa fé não é algo teórico e sem vida.
Pelo contrário, ele sabe o conteúdo da fé, que é fundamental, mas ele vive essa fé e se preocupa de verdade com as pessoas que ele está ensinando. Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando nós lemos a Bíblia, e uma dica para as nossas devocionais, principalmente quando estamos lendo cartas de Paulo, observem como as emoções dele ao falar no texto estão relacionadas ao crescimento ou não das igrejas que ele cuidava. A preocupação de Paulo verdadeiramente em todas as cartas era fazer as pessoas amarem mais a Jesus e se parecerem mais com ele. E toda a vida dele foi dedicada nesse caminho. Então, quando a gente vê Paulo triste, normalmente ele está triste porque a igreja não está caminhando nos caminhos do Senhor. E quando Paulo está alegre, ele está exaltando ao Senhor porque os irmãos estão obedecendo ao Senhor. Isso é importante para nós. Paulo devota a sua vida completamente, não apenas ensinando, mas vivendo e se importando com aquelas pessoas. Isso já nos mostra que alguns ensinos que muitas das vezes nós vemos, seja na internet ou de falsos mestres, são carregados de teoria, mas a pessoa não se importa em internalizar os ensinos e também não se importa que os irmãos sigam os ensinos em amor. Então nós precisamos gravar isso antes de chegar em qualquer tema. Ensinar sobre Jesus envolve se importar com as pessoas. Sem amor, que Paulo mostra aqui, o ensino da mensagem do Evangelho, ele parece completo por fora, mas está vazio por dentro. E como qualquer embalagem sem conteúdo, essa mensagem não se sustenta e ela começa a perder valor para as pessoas. Atualmente, com o passar do tempo, começaram a perceber filhos de crentes que não se sustentavam na igreja. E quando foram fazer pesquisa com essas pessoas, eles diziam assim: eu não vejo os meus pais vivendo o que eles dizem para eu ouvir todo domingo. Paulo não fazia isso. Ele se preocupava em ensinar, mas o ensino principal, ele falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então importa obedecer ao Senhor para que a mensagem seja passada à frente. Nesse mesmo capítulo, irmãos, nessa mesma carta, 2 capítulos antes, observem o exemplo de Paulo comigo. Capítulo 2, verso 9, apenas para verem como Paulo se portava perante os irmãos. Ele diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Então, esse versículo de Paulo está confirmando o que eu acabei de falar. A mensagem de Jesus não é uma mensagem para adquirir conhecimento isoladamente, mas para ser vivida no dia a dia. Quando se trata de ouvir e de partilhar a mensagem de Deus, o obedecer está acima de conhecimentos, muitas das vezes, que a gente coloca como espirituais, mas que não estão carregados de amor pelo próximo. Então o que Paulo está mostrando é, a fim de que a mensagem chegasse a vocês, eu ralei, eu trabalhei. Se vocês não tinham condições de me sustentar, eu trabalhei, porque o meu objetivo é pregar o Evangelho sem ser pesado para vocês. O exemplo está sendo dado aqui, e a gente vai ver que quando Paulo chega no final do texto falando sobre trabalho, ele é o exemplo que pode falar para os outros para fazer a mesma coisa. Então, tendo isso claro para nós, pensando como Paulo estava lidando com eles, vamos para o primeiro ensino, dos versos 3 a 8. Eu vou ler novamente esse trecho sobre a imoralidade sexual. Capítulo 4, versos 3 a 8, vou repetindo para a gente ir se lembrando do texto sempre. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Você parou para ver que o ensino de Paulo, quantas justificativas ele dá para sustentar o argumento dele, são várias. Para facilitar a nossa vida, eu dividi em 3 grupos de argumentos do porquê Paulo explica que a imoralidade sexual seria um problema naquela igreja. Sendo que o primeiro dos assuntos que eu vou falar é o mais importante e ele sustenta os outros 2 grupos. Então eu vou alinhar aqui os motivos para não ficar muito denso a mensagem. O principal grupo de motivos que Paulo dá para que o cristão não se envolva em imoralidade sexual costuma ser o mais negligenciado por nós. Devemos nos afastar da imoralidade porque isso não agrada a Deus. Está nos versos 3 e depois no verso 7 a 8.
E só para a gente falar a mesma linguagem, imoralidade sexual aqui seria todo e qualquer ato sexual fora do casamento. Então, voltando aqui. Esse ensino é importante à medida que nós respeitamos a ordem dos fatos que Paulo nos apresenta. Quando a gente inverte a ordem da salvação do Senhor Jesus, a gente bagunça isso aqui e transforma isso aqui em moralismo vazio. Muitos podem ler o que Paulo está falando assim: olha, Deus mandou você parar com essas coisas aí, sei que vocês gostam muito, mas se continuar vai todo mundo para o inferno. E normalmente essa é a mensagem que nós aprendemos, que todo mundo fica temeroso com isso. Essa é uma leitura típica quando a gente lê de uma forma corrida. Só que olha comigo os versos 7 e 8. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele nos dá o seu Santo Espírito. Tudo que ele está falando aqui são coisas passadas e coisas presentes. Quando a Bíblia fala sobre Deus nos chamou, ele está falando do processo de salvação, de conversão. Então ele está falando algo que Deus já fez naquelas pessoas e ele está falando como cristãos. Então quando ele pede para se abster da imoralidade sexual, ele não está falando como algo que eles deveriam fazer, que eles adoravam fazer, mas ele está falando com crentes que já foram salvos pelo Senhor Jesus e que ele já ensinou ao longo da viagem dele, da viagem em Tessalônica, que aquele Senhor que os salvou, tirou eles da impureza e colocou eles para a santidade. E como que ele fez isso? Colocando o Santo Espírito na pessoa. Então, o começo da história não é assim: faça isso, senão Deus te manda para o inferno. O que ele está falando é: já que o Senhor alcançou vocês e agora vocês são santos porque Ele dá o Espírito Santo, ajam como tal. Você vê como inverte a ordem? Eu não posso esperar esse tipo de moralidade de alguém que não se entregou para Jesus. Mas se alguém se entregou para Jesus, ela está afirmando: agora Jesus é meu Senhor e Salvador, e tudo aquilo que Ele gosta, eu gosto também. Você entende aqui então que Paulo está descrevendo coisas que Deus já fez e está fazendo na vida de quem crê? Então aqui é um ensino, gente, que não é só aqui, e é na Bíblia inteira. Deus vai em direção daqueles que precisam dele, o salva de seus pecados e dá uma nova identidade para o cristão. Depois disso, nós vemos sendo estabelecidas as regras pelo jogo. Vocês querem ver como isso é comum? Quem lembra da história do Êxodo? Primeiro Deus chega assim e fala: vamos obedecer aí, que quem sabe eu tiro vocês de lá. Ou Deus tira eles de lá, faz todos os milagres que tinha para fazer, e depois que eles foram salvos e provaram o amor de Deus, aí Deus coloca a aliança e Deus chama os 10 mandamentos. Olha a ordem se invertendo. Primeiro Deus amou, as pessoas foram salvas por Deus naquele período, e Deus agora fala: agora nós temos uma aliança, falamos a mesma língua. Isso importa quando nós vamos falando do Evangelho. Ou seja, quando Paulo está ensinando sobre a vontade de Deus, ele está fazendo isso para um público que já vê a vida de outra maneira, que já entende o lugar que Deus tem na vida deles. Ao longo de toda a carta a gente vê isso muito claro. Esse pessoal já está caminhando com Jesus, por isso que eles podem e devem receber direcionamentos que os ajudem a entender a vontade de Deus. A partir do momento que Deus governa a nossa vida, vai começar a importar para a gente entender e obedecer a vontade dele para nós. Agora, mostrar a vontade de Deus sem que antes nós tenhamos uma experiência com Deus é moralismo. Não vai funcionar. O máximo vai ser uma regra que a pessoa vai respeitar quando está na sua presença, mas quando sair, não vai funcionar. Todos esses argumentos deveriam nos levar a uma única conclusão: os meus atos sexuais também são atos espirituais. A imoralidade sexual não agrada a Deus. Ele não me chamou das trevas para viver nisso, e hoje Ele me capacita a viver uma vida dedicada a servi-lo. Então esses atos não entram na minha agenda. Primeiro motivo é esse, olha o motivo extenso, é o mais extenso do capítulo. Segundo motivo, a imoralidade sexual é marca de quem não conhece a Deus. Ser santo nesse sentido tem a ver também com ser separado de atitudes que são comuns para muitos, mas não para o povo de Deus. Esse ensino é importante porque ele remove a sexualidade do âmbito da preferência pessoal, porque para Paulo, gente, a moral sexual é um assunto comunitário. Ele está falando que o povo de Deus foi separado. Então agora a gente começa a ter uma diferenciação daquele outro povo. No começo do tempo que a gente vê lá no Pentateuco, as primeiras histórias do povo com Deus, eram ensinadas algumas outras práticas que mostravam que eles eram separados para Deus. Então você tinha a circuncisão, você tinha algumas questões alimentícias, mas elas eram muito mais uma maneira de ensinar para as pessoas que o povo dele é separado. No Novo Testamento,
nós não temos mais a circuncisão. Mas aí a moralidade, a ética sexual e o amor ao próximo são formas de mostrar que esse povo pensa de uma maneira diferente. Naqueles tempos, diferente do que às vezes a gente pensa, esse assunto fazia sentido. A cada geração que passa, a gente costuma ouvir a mesma coisa. Na minha época não era assim, essa geração está muito depravada, cada vez está pior. Mas a história vai mostrar pra gente que naquela época a imoralidade sexual era um assunto muito corriqueiro, muito comum. A gente pode dizer que esse tema estava bem presente tanto com os filósofos da época, quanto com alguns cultos religiosos. E aí eu vou trazer para vocês, só para vocês verem, duas frases de dois filósofos anteriores a Paulo, para vocês verem como a imoralidade era comum naquele tempo. Um dos pensadores dizia assim, olha só: amantes mantemos para nosso prazer, concubinas para nosso bem-estar físico diário, e esposas para nos darem filhos legítimos e servirem como guardiãs confiáveis de nossos lares. Então eles tinham categorias. Essa aqui eu uso, a mulher cuida da casa e tem filhos para mim. Esse era um dos absurdos que pairava nessa época. Outro disse assim: se alguém pensa que os jovens devem ser proibidos de ter casos mesmo com prostitutas, ele é realmente muito rigoroso, porque a sua visão é contraditória não apenas com a lei da época, mas também com os hábitos dos nossos antepassados e com o que eles costumavam considerar permitido. Pois quando isso não era uma prática comum, quando foi censurado, quando foi proibido, quando de fato aquilo que era lícito se tornou ilícito. A gente vê o absurdo que era passado na época. Vocês veem como num cenário como esse, o controle com os desejos sexuais do corpo expressava algo para a sociedade também. É como se fosse traçada uma linha invisível para ajudar a definir quem é o povo de Deus e quem não é. Agora, essa linha não é criada para diminuir os outros, não é criada para humilhar os outros. O crente não tem nada que ele aponta para o outro e fala: eu sou melhor que você. Mas essa separação é para causar uma estranheza naqueles que estão à volta. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje em dia é muito comum você mostrar que ser crente é ser superior espiritualmente do que o outro. Mas se formos salvos pela graça, você não pode usar esse argumento. Mas, pelo contrário, naquela época você seguir essa atitude, era muito mais provável de você ser zombado e inclusive agredido. Mas era essa estranheza que, por mais que eles apanhassem de muitos, alguns olhariam e falariam assim: tem alguma coisa diferente aqui. Então essa separação causava uma zoeira com eles de fora, mas alguns, com os olhos abertos pelo Senhor, podiam olhar e falar: peraí, isso aqui é um convite para que eu conheça mais de Deus. Esse povo não é igual às práticas comuns da época. Então, depois da gente ler alguns pensamentos de épocas próximas ao que Paulo escreve, você consegue imaginar a importância de se ter um conjunto de pessoas, uma igreja, que não olha para o sexo, que não olha para pessoas como simples animais, que não vê no escravo ou na escrava, que isso acontecia, como um objeto sexual para satisfazer o prazer. Então vocês veem como, além de agradar a Deus, eles conseguiam transformar a sociedade em um lugar melhor. Enquanto muitas pessoas que seguiam os filósofos acabavam abusando dos outros, você tinha um grupo de pessoas que já passavam a olhar para os outros como elas são, imagem de Deus. Amém. Portanto, eu não vou maltratá-la. E aí isso nos leva ao terceiro ponto, que é para mim um dos fundamentais do ensino de Paulo. A imoralidade vai no caminho oposto ao amor ao próximo, verso 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Para Paulo, essa imoralidade que para os filósofos era prazer sendo satisfeito, para ele era prejudicar o irmão e se aproveitar dele. Naquele contexto era muito difícil ser imoral sem você trair, sem você ir para a prostituição, ou até mesmo obrigar alguém a fazer algo que ela não queria. Ou seja, a imoralidade era um desvio de caráter de uma pessoa que não prejudicava só ela, mas prejudicava outras pessoas. Em que cenário, então, eu pergunto para os irmãos, qualquer uma dessas opções de traição, de prostituição, vai promover o amor e o cuidado com o próximo? Em qual dessas opções o meu próximo é tratado como ser humano e não como objeto? Nenhuma opção. Então, para muitas pessoas hoje em dia, assim como na época, a ética cristã é uma prisão.
Mas a visão do lado de Deus é o oposto, é libertação. A proibição de Paulo dessas atividades fora do casamento estava protegendo pessoas vulneráveis de exploração, especialmente mulheres, escravos e crianças. Então, enquanto alguns falam, poxa, eu não posso colocar meus prazeres para fora, é Deus cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Esse conceito de se aproveitar e prejudicar o próximo por meio da imoralidade sexual vai justificar a frase de Paulo aqui, que a gente não pode ler fora do contexto. O Senhor castigará todas essas práticas. Gente, por que Ele vai castigar todas as práticas? Porque eu estou machucando uma pessoa. O Senhor se preocupa com isso e não vai deixar que a perversidade fique impune, especialmente quando as atividades envolvem machucar outras pessoas. Então o que ele está mostrando aqui não é assim, eu tenho um problema nessa área, Deus vai me... Ele está mostrando assim, se você machucar uma pessoa com a sua imoralidade e não se converter aos pés do Senhor, Deus é vingador. Ele diz em outras versões, o Senhor é vingador e Ele vai resolver isso na eternidade. Porque Deus se preocupa com as pessoas e ama elas. Então, em resumo, a gente vê que a imoralidade sexual é algo negativo ao cristão porque é contraditória à vontade de Deus, que afirmamos seguir e que nos resgatou das trevas. Impede que a nossa ética propague o Evangelho, já que a gente continua a agir da mesma forma que a gente agia antes. E terceiro, prejudica os envolvidos na imoralidade, sejam afetados diretamente ou indiretamente. A quantidade de justificativa que Paulo coloca aqui devia nos levar a pensar, será mesmo que esse assunto é só de ordem privada? Será que ele não é fundamental? Porque para Deus, ele é. Bom, agora passando para o segundo tema. Depois de falar contra a imoralidade sexual, Paulo vai começar um novo tema, o amor fraternal. E a gente vê como o amor está linkando esses temas, certo? Porque se eu não tenho amor por Deus e pelo próximo, eu não vou seguir nada do que está escrito. Ele vai mostrar que o povo de Tessalônica estava mandando bem nesse assunto. E ele recomenda a eles a continuar nesse caminho com mais intensidade. E pessoal, aqui, só uma pausa importante. Quando ele fala amor, quanto ao amor fraternal, vocês estão mandando bem, vocês estão cuidando dos irmãos lá, ele não está querendo dizer do sentimento amor como alguém que tem carinho pelo outro. Mas se ele está falando que ele ouviu alguém dizer que esses irmãos estavam se amando, vocês concordam comigo que tinha que ter alguma coisa prática que eles estavam vendo? Com certeza. Com certeza. É porque minimamente esse amor estava sendo relacionado pelo menos com oração, com hospitalidade e com partilha de recursos com os que menos tinham. Então quando Paulo fala, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros e de fato vocês amam, o que ele está querendo dizer é, o amor de vocês não é apenas interiorizado, mas eu consigo ver na prática de vocês, porque os irmãos lá com necessidade, vocês vão lá e atendem, vocês vão lá e recebem em suas casas, vocês vão lá e cuidam deles em oração e também no cuidado, literalmente falando. Isso é importante para nós. O amor não é, eu amo muito o irmão, não, tem uma prática aqui. Mas em meio aos elogios, aí vem uma frase que a gente às vezes fica meio confuso. Ele diz assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhe dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O que isso tem a ver com amor fraternal? É difícil para nós porque esse texto não vai mostrar para a gente a situação. Eu gostaria de estar lá para ouvir. Eu gostaria que alguém me contasse o que estava rolando para Paulo escrever isso. Então a gente não tem muita informação. Mas dá para pensar pela própria frase de Paulo o que ele estava querendo dizer com isso. Pelo menos algumas das principais opções. Então eu vou destacar aqui algumas coisas importantes da frase de Paulo. A primeira coisa que chama atenção, infelizmente não é muito evidenciada na NVI, porque ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Mas a ideia desse se esforçar, gente, é uma ideia de aspirar a algo, querer muito alguma coisa, correr atrás, como se fosse uma das coisas mais importantes da vida. Essa aspiração, esse esforço, na época de Paulo, normalmente estava se relacionando a perseverar e até mesmo a competir, tentando se destacar dos outros. Então, quando normalmente usava-se o termo aqui de se esforçar, a expectativa era se esforçar para ser alguém na vida, para ser alguém conhecido, para ser alguém influente. Aí Paulo vai na contramão, ele fala assim, se esforce para ter uma vida tranquila. É uma frase que não tem sentido naquela época. Normalmente eles iam falar, esforce-se para ser alguém, para ser importante,
para ser significativo para o mundo, para aquilo que o mundo quer. Paulo está falando, não, esforce-se para ter uma vida tranquila. É como se ele dissesse assim, corra atrás de uma vida simples, ou faça da sua ambição ter uma vida sem grandes ambições de controle e de poder. Olha só como ele joga com as palavras de uma maneira a surpreender as pessoas que estavam lendo. Essa vida tranquila também devia ser marcada por cuidado, gente, com excesso de exposição de se colocar na vida alheia, de se meter na vida dos outros, tá? Se tivesse uma versão mega atualizada, seria algo assim, para de se meter na vida dos outros. Independente do motivo que levou eles a fazer isso, quando Paulo chama eles a ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios, a maioria dos estudiosos da carta vão mostrar pra gente que tinha uma galera que estava se tornando dependente financeiramente dos outros, estava tendo muito tempo livre e estava gastando esse tempo livre fazendo o quê? A obra do Senhor? Não, enchendo o saco dos outros. Desculpa o termo chulo aqui. Eles estavam atrapalhando a vida dos outros. Eles estavam ficando com muito tempo livre. E eles estavam usando esse tempo livre para atrapalhar as outras pessoas ao invés de amar elas. Alguns tentam trazer para a nossa mente algumas atividades que poderiam estar envolvidas nisso. Normalmente eles mostram para a gente que essa galera ficava indo em ambientes públicos. Tinha muitos ambientes públicos onde as pessoas conversavam. E eles iam lá, falavam sem pensar, falavam sem parar e queriam se meter na vida dos outros, queriam atrapalhar a vida dos outros em ações que não levavam a nada, a não ser irritar outras pessoas. E o motivo que os levava a fazer isso, nós não sabemos. Mas a gente sabe pela exortação de Paulo que isso estava gerando problemas dentro da igreja. E mais importante ainda, estava ficando feia a imagem dos cristãos fora. Quem estava vendo de fora, pessoas com tempo livre, atrapalhando os outros, isso atrapalha a igreja. E o terceiro ponto aqui, o fato de Paulo pedir que eles trabalhassem com as próprias mãos, vai reforçar a ideia que eu acabei de falar. Essa exortação de Paulo era dada para as pessoas que por algum motivo não estavam trabalhando e acabavam dependendo dos outros. Mas Paulo estava lidando com pessoas, não com pessoas que não tinham condições de trabalhar, pelo contrário, ele estava falando para pessoas que podiam trabalhar e não queriam trabalhar. Então, a gente precisa entender que, por um lado, a igreja precisa praticar o amor entre irmãos e deve cuidar das pessoas que estão em necessidade. Isso prova o amor dos irmãos. Mas os membros que são capazes de obter emprego não devem explorar a generosidade de outros crentes, mas sim, como Paulo disse, trabalhar com suas próprias mãos. Paulo vai exortar os leitores a serem membros autossuficientes e contribuintes da igreja. Exatamente o que ele falou que fez. Lembra do texto que eu comecei, de 2:9? O que ele diz lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 9? Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Agora ele está falando exatamente aquilo que ele fazia. Eu não vou atrapalhar os irmãos da mensagem, sei que o recurso de vocês tem outras destinações. Então, o fato deles dependerem dos outros sem ter necessidade de verdade, poderia atrapalhar as oportunidades da igreja de abençoar as pessoas que realmente precisavam, como naquela época, os órfãos, as viúvas, os enfermos. Aí eu pergunto para os irmãos, vocês conseguem perceber como assuntos do dia a dia podem e devem ser vistos pela lente do amor e do Evangelho? O amor pelo próximo, que às vezes a gente concorda e que parece óbvio, vai tocar em realidades que às vezes a gente não gostaria ou que a gente às vezes não pensa que toca. Áreas essas que normalmente a gente oculta de Deus e tenta seguir em frente. A gente vê que o amor de Deus toca em áreas que a gente não esperaria que tocasse. Então eu gostaria de pensar com os irmãos 3 aplicações para a gente encerrar este momento. Já estamos chegando ao fim. Primeira aplicação. Olhar para a imoralidade sexual pelas lentes da santidade de Deus é ser capaz de ver que essas práticas nos afastam da vontade de Deus, enfraquecem a missão que Ele nos propôs e possivelmente machucam as pessoas que deveríamos amar. A nossa realidade hoje, pessoal, traz alguns desafios, porque a tecnologia caminhou de uma maneira que a imoralidade hoje ela pode ser praticada sem ter outra pessoa. Hoje em dia até a inteligência artificial está servindo para essa finalidade. Mas é por esse motivo que eu falei
que a principal ênfase de Paulo, antes de chegar às outras, é que Deus não se agrada. Então, se Deus não se agrada, não interessa que eu apenas olhe se eu estou parecendo imoral ou se eu estou machucando alguém. O próprio fato de eu ser imoral já é algo que não agrada ao Senhor. Então, a ordem das justificativas de Paulo importa. Não é sobre manter a aparência santa, mas de considerar que estamos indo contra o que afirmamos quando cremos em Jesus, que agora as nossas vidas são para honrar e glorificar Ele. Tem uma autora que diz uma coisa muito interessante sobre isso. Ela diz assim: pensamos a partir de um modelo psicológico, discutindo se a experiência sexual antes do casamento é saudável ou não. Ou lidamos com questões de uma perspectiva estritamente social, mostrando preocupação com o impacto sobre os jovens. Essas são preocupações corretas, apropriadas, mas não são suficientes porque não abordam a questão principal: o que é agradável a Deus? Isso é importante para nós porque se a gente fala que a imoralidade é apenas para que os outros não vejam a gente com mau olhar, e apenas, estou falando apenas porque é importante, ou apenas para não machucar o outro, nós, com o nosso coração pecaminoso, damos o jeito de sermos imorais sem precisar parecer maldoso. Mas a gente não consegue esconder que isso está sendo desagradável ao Senhor. Agora, é importante, pessoal, nós não estamos aqui para sermos um modelo ético perfeito, como quem nunca peca. Não é o nosso objetivo. Mas ser ético e agradável pelas leis cristãs é o resultado de se preocupar com como a gente agrada a Deus e viver de acordo com o fato de que agora o Espírito Santo habita em mim. Ou seja, a nossa preocupação não é parecer santo. Não é parecer santo. A nossa preocupação é obedecer a Deus. E como resultado de obedecer a Deus, vem a santidade. Inverteu a ordem, dá problema. Não adianta. É sempre de dentro para fora, como o Juliano orou aqui. É sempre de dentro para fora. Inverteu, vai dar problema. Então, por hora, irmãos, cabe dizer que pela ótica de Deus, o sexo é um elemento profundamente ligado à vida espiritual. E, portanto, as suas escolhas nesse cenário também dizem respeito à fé que você diz ter. A gente não pode cair em ensinamentos simplistas de outras pessoas de que a moralidade cristã é vazia e limita os prazeres. Pelo contrário, Deus nos liberta do pecado, Ele ajusta as nossas lentes e agora o prazer faz parte de glorificar o nome de Deus. Os desafios do pecado continuam aí, mas a gente tem motivos e ferramentas para permanecer fiéis ao ensino que Deus nos entregou. Ou seja, não é que agora a gente não pode ter prazer na nossa vida, mas agora o nosso prazer engloba satisfazer o Senhor. O crente não é uma pessoa triste por servir o Senhor, pelo contrário. Segunda aplicação: olhar para o trabalho pelas lentes do amor de Deus nos aponta para dois princípios que a gente tem que tomar cuidado, dois extremos. Evitar a ambição excessiva por dinheiro, controle e poder, mas buscar meios honestos para que se tenha recursos para viver a vida sem atrapalhar o próximo. Em cada situação da nossa vida, e às vezes a gente vai passar pelas duas em momentos diferentes, um desses lados vai falar mais alto. Então, se eu estou crescendo na vida profissional, eu preciso calcular o custo de me doar cada vez mais por isso. O nosso mundo hoje tem colocado o trabalho como aquilo que dá sentido a toda a tua vida. Mas é preciso colocar limites. Existe uma diferença entre o quanto eu invisto nele e o quanto eu recebo em troca. Ou seja, eu posso trabalhar mais para ganhar mais dinheiro? Posso, mas vai chegar um momento que você vai bater no limite, porque você é um ser humano. E quando você ultrapassa esse limite, não é que você vai ganhar menos dinheiro, mas você vai deixar de cuidar da sua família, você vai deixar de cuidar do seu relacionamento com Deus. E aí tem uma frase importante, que diz assim: há limites para que o trabalho lhe dará. Então deve haver limites para o que você dá ao trabalho. Não há contentamento sem conhecer e se submeter aos limites. Ou seja, se eu ultrapassar a linha do limite do meu trabalho, nem sempre vai ser melhor para mim. Às vezes é o contrário, vai prejudicar a minha vida. Por outro lado, a gente tem que olhar para a nossa realidade e se nós nos encontramos hoje em uma situação de muita dependência, a gente tem que fazer a pergunta: estou dependendo de outra pessoa porque hoje eu estou impossibilitado de produzir? Isso entra em doença, isso entra em necessidade específica. A gente sabe que existem pessoas que naquele momento não podem fazer outra coisa a não ser depender de alguém, e essas pessoas precisam ser ajudadas pelo povo de Deus. Mas
Se pessoas que podem trabalhar e podem servir de alguma forma decidem continuar dependendo dos outros, elas acabam causando problemas. Eu destaquei aqui 3 problemas que podem acontecer quando nós dependemos do outro sem necessidade. Quando nós dependemos do outro e nós poderíamos estar trabalhando com as nossas próprias mãos, nós impedimos quem ajuda a gente de auxiliar quem realmente precisa, porque aquela verba está sendo usada conosco. Outra opção, pelo tempo livre que eu fico, porque outra pessoa está bancando pela minha vida, eu estou à disposição de atrapalhar a vida dos outros. Muito tempo livre, vou fazer o que dá na telha. E por fim, um dos riscos de depender exclusivamente de outra pessoa é que a gente pode se tornar dependente de alguém que não é seguidor do Evangelho. Então, quando nós dependemos de alguém, por vezes nós temos que jogar nas regras daquele que dependemos. Eu dependo daquela pessoa e ela não quer que eu vá na igreja, então eu não vou. Eu dependo daquela pessoa, mas para eu depender ela está me pedindo um favor ilícito. Problema. Agora, se a gente descer um nível nessa conversa, para o nosso contexto, eu gostaria de trazer para os irmãos algumas coisas importantes que Paulo diz aqui também na parte do trabalho. E uma das mais importantes é: o nosso trabalho não precisa ser valorizado pela sociedade. Nem todos precisam ser doutores, médicos, advogados ou qualquer coisa que a sociedade preza como algo uau, maravilhoso. Nosso trabalho não precisa ser valorizado pela sociedade. Ele precisa ser eticamente responsável. O trabalhar com as próprias mãos para Paulo era literalmente trabalhar com as próprias mãos, porque ele sabia que boa parte da igreja não tinha ensino. Trabalhar com as mãos era trabalhar com as mãos literalmente, mas não era algo valorizado pelos filósofos da época, mas era justo, era honroso e possível de ser feito por pessoas que não nasceram num berço de ouro. Por outro lado, isso também faz com que a gente se questione, como Paulo disse aqui, o tipo de trabalho hoje que lucra em cima de dar problema para os outros, o tal do influencer. O que é o influencer se não alguém que com o seu tempo livre depende de outras pessoas visualizando e causando problema para as pessoas? Muitos hoje sonham em enriquecer nas redes sociais, mas até que ponto essa pessoa se vende para alcançar riqueza? A gente fala, não, é muito diferente do texto de Paulo, será mesmo? Se ela para de fazer um vídeo, ela para de receber dinheiro. E o que dá mais dinheiro hoje na internet? Falar mal dos outros. Pessoas enriquecem hoje às custas de ficar levantando brigas na internet. Será mesmo que os problemas que Paulo está vendo na ociosidade mudaram tanto assim? Eu não estou falando que trabalhar com a internet é um problema, mas determinados meios de trabalhar com a internet podem ser pecado. Por fim, Paulo não acreditava num tipo de vida autossuficiente, mas numa vida dependente de Deus. A gente tem que tomar cuidado que quando Paulo fala para a gente trabalhar com as próprias mãos, não é simplesmente se esquecer que Deus continua nos dando sustento. É por amor ao outro que nós, como cristãos, nos recusamos a nos tornarmos parasitas ou bajuladores de outras pessoas e assim se envolver em relacionamentos não saudáveis. O nosso desafio com o trabalho hoje é muito alto e isso é aumentado pelas comparações que a gente tem na internet. Mas assim como naquela época, é possível pensar num caminho em que a gente tem uma vida profissional, não porque a nossa vida se resume a isso, mas porque a gente ama a Deus e ao próximo. E aí, se você, por algum motivo, precisa gravar alguma coisa, ou não deu, porque às vezes eu falo rápido, eu perco aqui no número de assuntos, mas se dá para resumir tudo que vimos até aqui, eu diria: viver uma vida que agrada a Deus é viver a partir das lentes do amor de Deus. Paulo estava tratando sobre imoralidade e sobre ociosidade nesse capítulo. Ele, como autoridade, podia escolher várias formas de ensinar, mas mesmo assim, o caminho dele foi de lembrar para a gente que da santidade do amor de Deus que passou a trabalhar nos nossos corações. Por que não me envolver com imoralidade? Porque quem ama a Deus não deseja desagradá-lo, nem menos machucar o próximo, que se fere quando a gente faz isso. Por que eu não posso viver ocioso e me metendo na vida dos outros? Porque eu estou impedindo que um irmão caridoso ajude quem precisa. E porque ser chato e implicante com a sociedade ao meu redor não vai ajudar a missão de reconciliação de Deus com o mundo. Ou seja, tudo isso que Paulo está dizendo não é moralismo barato, mas é exemplo do amor de Deus pelas pessoas. Nós precisamos nos lembrar do que ensina João em 1 João 2, 9 a 11. Eu vou ler porque já está aqui. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai,
porque as trevas o cegaram. Irmãos, os filhos de Deus sabem para onde vão. Eles caminham na mesma direção que o amor de Deus. Eu vou repetir essa frase. Os filhos de Deus sabem para onde vão. Eles caminham na mesma direção que o amor de Deus. Gostaria de orar com os irmãos sobre isso. Amém? Amém. Oremos. Senhor, louvado seja o seu nome pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Obrigado porque os teus ensinamentos, mesmo quando tocam a nossa vida prática, são carregados do seu amor por nós, do seu amor pelas pessoas, Pai, e nos incentivam a amar o próximo como a nós mesmos. Que nós possamos nos lembrar, sim, dos ensinamentos que mexem com a ética, que mexem com as nossas práticas diárias, mas que nunca sejam ensinos largados do fato de que o Senhor nos salvou e principalmente nos amou primeiro. Que nossa forma de agir no mundo não seja para criar imagens de santos perfeitos intocáveis, mas que seja para promover a mensagem que o Senhor tem de reconciliação com as pessoas, relembrando as pessoas que nós agimos assim porque o Senhor habita em nós e nós não temos nada, Senhor, em nosso próprio coração que poderia justificar a forma que nós estamos agindo hoje, a não ser o seu Espírito Santo. Nos ajuda a lembrar que estamos aqui para agradar ao Senhor, para amar ao Senhor e por consequência amar os nossos irmãos. Amém. Então nós também te pedimos que o Senhor cure o nosso coração de toda a moralidade que não leva ao amor do Senhor, de toda a atitude que nós achamos ser eticamente correta, mas que machuca o nosso irmão, que machuca as pessoas na sociedade. Obviamente, Pai, nós sabemos que a forma de seguir o Teu Evangelho pode sim causar desgosto nas pessoas, porque isso incomoda. A santidade do Senhor incomoda. Mas que nunca seja uma ferramenta de machucar as pessoas, e sim um convite para conhecerem mais do Senhor. Nos ajuda a lembrar disso todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Júlio, que o Senhor continue abençoando você, concedendo para você o discernimento da palavra dele, para estar aí trazendo esses ensinamentos que são preciosos para a nossa vida, do dia a dia, e a gente tem visto através da palavra, com esse ensino que você trouxe, inclusive, que a palavra de Deus educa, ensina, fascina. Dá para a gente ficar fascinado quando a gente vê assim, o discorrer daquele ensinamento do Senhor para nós e a aplicação prática. E a minha oração é para que o Senhor abra o nosso coração para o viver. Eu confesso para os irmãos e penso que todo crente tem suas dificuldades para viver o ensinamento da palavra. Eu tenho. É uma luta tremenda para eu viver na presença do Senhor. É todo dia. Então, meus irmãos, para nós que aqui estamos e para você que vai estar nos vendo logo mais através da internet também, que esse ensinamento seja de estímulo para você, para mim em primeiro lugar, para praticar aquilo que o Senhor quer para nós. Porque o ensinamento da palavra de Deus também é uma credencial, que na pessoa do Senhor Jesus vai nos dar aí a autorização para entrar na glória com Ele. Amém, meus irmãos? Então estamos finalizando o nosso culto, agradecemos pela presença de cada um, que o Senhor conceda aí uma semana muitíssimo abençoada. Eu quero pedir perdão para o meu irmão Juliano. Por quê? Porque era para eu ter lembrado de você no momento de oração. Nosso irmão Juliano tem passado aí por uma dificuldade em questão de saúde também. Quero pedir aos irmãos para estarem se lembrando dele. Tem enfrentado aí uma luta, mas o Senhor tem abençoado, tem concedido aí médicos que têm prescrito medicações que certamente vai trazer a cura para você também. Nós confiamos em primeiro lugar no médico dos médicos, né, Juliano? Que você seja abençoado. Eu agradeço ao Senhor por sua vida, por sua disposição, por sair lá de São Paulo e estar conosco aqui hoje mais uma vez, tá bom, meu irmão? Que o Senhor o abençoe. Meus irmãos, então, muitíssimo obrigado, que o Senhor abençoe e conceda uma ótima semana a todos. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém.